pessoal, meu nome é Leonardo Maciel, eu sou cartunista, quadrinista, atualmente publico meu trabalho no site macielcorporation.com e também sou professor de desenho. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, uma introdução ao character design, introdução ao desenho de personagens de cartoon. Então vamos lá. Aqui no Brasil meio que assim todo mundo é meio que autodidata, né? Pelo menos eu sou, assim, porque até pouco tempo atrás não existiam boas escolas de desenho no Brasil, assim, não muitas pelo menos. Então quase todo mundo aprendeu a desenhar pegando esses livrinhos essas revistinhas que tem em banca de jornal que ensinam tipo, como desenhar estilo mangá, como desenhar sei lá o que. Isso mais referências, copiando desenho, alguns livros. Então quase todo mundo aprendeu a desenhar nesse método que é aprender essa anatomia básica de saber quantas cabeças um corpo tem, né? Tipo fazer, essa altura de uma cabeça aqui, um tronco tem 2 cabeças, um braço tem 3. 3 é até exagero, assim, né? Às vezes depende. Enfim, eu não vou entrar nisso. É um método assim, esse exemplo que a gente está vendo aqui no fundo é do livro Como Desenhar Quadrinhos no Estilo Marvel, que eu considero um bom livro, os desenhos são do John Buscema, que é muito, muito bom. Mas eu acho um livro é um método meio ultrapassado. Ele é um método não só ultrapassado, como eu acho que ele é um método que engessa muito o traço da pessoa com o tempo. Que depois você aprende isso, depois tem que passar anos tentando deixar seu traço solto. O que eu estou falando por engessar uma coisa é aprender a dar movimento. Porque você pega, mesmo que eu vou desenhar aqui o Doutor Fantástico, sei lá, ele vai dar um murro em direção à câmera, né? Em direção a gente. Uma coisa que deveria ser algo assim, né? Sei lá, uma mão, um murro vindo em direção à câmera aqui e tal. Isso aqui, o problema é que você aprendeu que essa distância do braço aqui, por esse método, você aprendeu que tem 2 cabeças e meia ou 3 cabeças aqui, né? Aí quando você vai desenhar isso, quando você está começando a desenhar, isso que deveria ser um desenho super com muito esforço vindo na sua direção, você acaba fazendo, não, mas eu tenho que botar as 3 cabeças. Aí você vai desenhar isso, e acaba que em vez de você fazer uma coisa assim, você acaba fazendo um braço meio que para baixo aqui, por exemplo, né? Porque você faz, não, tem que caber aqui as 3 cabeças, tá? Acaba que em vez de você fazer um negócio com dinamismo para frente, você acaba que sempre volta a essa posição o cara meio de frente, meio sei lá, você não consegue se libertar muito disso. Outra coisa que também deixa duro é no momento que você faz, não quero esse desenho meio clássico, meio de super-heróico com essa proporção meio grega, etc. Não, eu quero fazer uma coisa mais cartoonizada, né? Eu quero uma coisa meio Cartoon Network e tal, meio que é difícil você se libertar disso também, porque você fica lembrando das regras de anatomia, de como que desenha o tronco do cara, não sei o que e tal, e na hora de fazer uma coisa super exagerada de um cara gordão aqui, né, os bracinhos, perninha, você meio que não consegue ir para esse lado, porque isso aqui vai te prendendo. Então, hoje, a gente não vai ver isso, tá? A gente vai aprender a começar vendo o mais básico possível, que é aprender a ver as coisas, a desenhar as coisas e a ver o mundo através das formas mais simples, mais básicas. Formas. As 3 formas mais básicas são triângulo, círculo, quadrado. E elas existem na natureza, existem em tudo, você vai começar a ver isso e elas meio que, pela até evolução do homem, a gente vê isso aqui, a gente associa essas formas com algumas coisas. Né? Por exemplo, triângulo, a gente normalmente associa mais a dinamismo, a uma coisa mais ameaçadora, porque tem pontas, é um objeto instável, né? O círculo ele é uma coisa mais macia, fofinha, a gente associa uma coisa que vai bater em você e vai quicar, tá? Então ele é convidativo, ele não é ameaçador, ele é gostosinho de pegar. E o quadrado, que ele é uma coisa estável, você não associa isso a um objeto rápido, é sempre um objeto lento, ele é quase uma pedra, né? O negócio você associa a um monolito que tá ali paradão, assim. E isso a gente tem que aprender a ver isso que está na natureza também. Por exemplo, vamos lá, um tubarão. O que é um tubarão? Deixa eu fazer um layer novo aqui. Fazer um layer novo para desenhar por cima.
Tá, um tubarão. O que ele é? Você vê que ele é um predador, né? Ele é um bicho necessariamente, obviamente, ameaçador. E você vê que ele é constituído de vários triângulos. Ele tem muitas pontas e tal, né? Porque eu tava falando do triângulo ser ameaçador. Você, por exemplo, vê aqui, ó. Ele é cheio de triângulos, né? Alguns bem óbvios. Tipo, até os dentinhos dele são sempre triangulares. Porque eu tô falando de triângulo, ele não precisa ser um triângulo isósceles e tal, perfeito não, gente. Mas que até o rosto dele, você vê, ele não é um triângulo, mas você vê que ele é uma coisa meio angulosa e tal. Então o que a gente associa o tubarão? Primeiro, ele é uma coisa que é ameaçadora pra gente, e segundo, ele é uma coisa que se associa a movimento também. Você não é ao contrário de uma coisa quadrada, você imagina sempre um tubarão, um bicho está sempre nadando, até um peixe. Então ele é uma coisa, ele é associado à velocidade também. Né? Outro, um tigre. A mesma coisa. O tigre ele é menos constituído de pontas do que um tubarão. Mesmo porque um tigre ele é mamífero, então ele tem algumas coisas fofinhas no desenho dele. Né? Mas, por exemplo, nessa foto que ele tá como numa posição de predador, numa posição de ataque, você consegue enxergar um monte de pontas, além do óbvio das presas terem pontas. Você vê que até a configuração da linha dos olhos em relação a isso aqui tem pontas, até tipo a juba dele aqui ele é uma coisa meio triangular aqui e tal. Claro que como um gatinho, se fosse um filhotinho de tigre, você vê que ele é muito mais arredondado, assim, mas ele tem até você vê tipo o formato do olho dele, tá vendo? Que ele é mais triangular, tem um ângulo para baixo aqui, assim. Então ele é todo triangular, né? Até o jeito como a face dele tá dobrada, você vê que é cheio de formando triângulos aqui. Assim. Então ele novamente é um predador, é dinâmico, é ameaçador. E agora vamos para... Então normalmente isso associado a um desenho animado mesmo, né? Um desenho animado entre alguns personagens de filme, você pode ver, isso aqui são desenhos, esse crocodilo aqui é de Kung Fu Panda, né? O desenho do Nicolas Marley. E aí você vê que assim, ele é um vilão, então ele desenhou um vilão, você vê que ele é meio cheio de pontos também, os pininhos nas costas dele são todos bem triangulares, né? Até tipo o formato do rosto dele aqui, ele é uma coisa mais quadrada, assim, né? Você vê que ele é todo meio cheio de triângulos, os dedos triangulares, né? Como o personagem também você vê que ele é ameaçador, é um vilão, mas é meio cômico também. Então ele associou, ele misturou, ele fez uso de triângulos junto com algumas coisas curvas, né? Você vê que tem coisas meio curvas aqui. Porque ele não é um vilão, assim, né? Ele é uma assecla meio engraçado, mas se você reparar, até as curvas, até as partes curvas, tipo o rabo aqui, você vê que ele não faz uma curva contínua o tempo todo. Né? Ele tem uma curva, ele tem uma parte quase reta aqui, depois uma curva e volta para uma parte quase reta. Né? Mas é isso, no design você acaba usando e você pode ver que todos eles têm muitos triângulos, a armadura dele tem triângulo. O que eu falei de novo aqui do círculo, da parte circular aqui da pata dele, é um negócio quase que termina aqui e depois forma um círculo, né? Tem uma reta contra curva ali. Então tem vários triângulos, etc. A mesma coisa para esse aqui, que é daquele desenho, qual é o nome mesmo? A Lenda dos Guardiões, né? Enfim, da DreamWorks, é o vilão que é o bicho-papão. Você vê que também até o formato da face dele, né? Desculpa, que minha tablet está com problema, gente. Até o formato da face dele assim, é uma coisa meio quadrada, mas você vê que até a maçã do rosto forma. É mais anguloso, né? O traço dele é um pouco mais anguloso do que o resto. Os ombros aqui eles terminam numa quina que continua. Né? Até a mão você vê que ele é todo meio super anguloso. Então a gente sempre associa esse negócio de triângulo ao dinamismo, a gente tende a associar isso a vilões, etc. E acaba que o design desse tipo de personagem
usa mais isso. Até o Batman, por exemplo, que não é um vilão, mas ele é um personagem que é ameaçador. Ele é ameaçador, principalmente para os bandidos e tal. Até a mítica dele é essa, né? Ele criou o uniforme dele para ameaçar os bandidos, etc. Né? Então você tem o clássico das pontas dele aqui e tal. Batman, né? Então é isso é o triângulo. Vamos passar para o resto. Aqui é um filhotinho. Você vê, principalmente os mamíferos, mas todo filhote, ele normalmente ele é fofinho, ele é meio arredondado, etc. Porque é até uma maneira dos adultos daquela espécie quererem se afeiçoar e criar o bicho. Então ele é todo formado de coisas redondinhas, ele é todo redondo. Né? Ele é redondo aqui, tem outro bolinho aqui, até a patinha dele aqui tem uma meio redondinha aqui. Ele é todo redondo. Porque o redondo, a gente, mesmo na natureza, estou falando, se você pensar um bebê, por exemplo, ele também é todo arredondado. Os olhinhos são redondos, né? A focinho é meio redondo. Isso aqui é redondo. Porque é isso, a gente tende a associar uma coisa que não é ameaçadora, ele é fofinho, ele é convidativo, né? Então na natureza a gente vê muito isso e instintivamente a gente está acostumado a ver isso também. Então outra coisa que a gente vê, que normalmente a gente associa, é tipo um corpo feminino. O corpo feminino ele também é... Na história da arte toda, por exemplo, a gente sempre associou a uma coisa convidativa, né? Sempre foi usado... o corpo feminino sempre foi considerado muito mais belo do que o masculino. Né? Ele é todo constituído de curvas. Né? Não necessariamente redondo, mas ele é todo feito por curvas. Ué, o que aconteceu? Ele é todo feito por curvas e você vê isso bem aqui, tipo... Você vê isso bem na curva do corpo dela. Os seios são arredondados. Né? Até o rosto dela é um pouco mais arredondado do que de um homem seria. O braço é mais arredondado. Né? O corpo feminino é todo formado por curvas. Até se eu pegar aqui, isso aqui é uma curva. Aqui tem outra, né? Então, o curvo, além de ser usado para uma coisa fofinha, etc., também é feito para uma coisa que é chamativa. Um negócio que é sensual, etc., o curvo a gente vai usar para isso. Aqui, esse desenho é do Shane Glines, já é um cartoon, uma cartoonização do corpo feminino, então essas características da curva aqui são muito mais exageradas. Né? Você vê que ele usa praticamente um círculo aqui para o busto, uma pequena curva aqui para a cintura, outro círculo aqui para definir o quadril. Então ele pega isso aqui e acentua 100%. O rosto é quase uma bola também, etc, etc. Até o cabelo dela ele fez meio arredondado. Você vê que ele é chamativo, a gente tende a associar isso. Além da mulher, a gente pode pegar até coisas como um fusquinha. Né? O fusquinha ele é desenhado pelo homem, óbvio. Mas você vê, um fusquinha ele não é um carro como uma Ferrari, que, sei lá, a gente associa uma coisa dinâmica, rápida, meio de mala, que o cara gosta de para correr, velocidade. Então, uma Ferrari ela normalmente é mais cheia de formas triangulares, né? Enquanto um Fusca, que você normalmente associa a um carro mais lento, mais convidativo, tanto que é um carro que a gente associa assim, quem é o cara que normalmente seria considerado um motorista de Fusca, além de mim, sei lá. A gente normalmente, o clichê de falar que o motorista de Fusca é um cara meio hippie ou uma mulher, né? Você dificilmente vê um cara entrando no Fusca pra correr pra caralho e bater pega e tal. Então você vê que o carro ele é todo curvo, né? Isso aqui é curvo, até o para-choque dele é meio curvo. Ele é todo feito por linhas curvas, né? Os vidros são curvos, etc. O retrovisor é curvo. Então você vê isso associado até no design. Isso não vai ser só para desenho, é para desenho de tudo, você normalmente vai jogar para esse lado. O que eu já tinha falado aqui, um bebê. Um bebê, né? Esse aqui é daquele desenho Storks, sei lá, que é da menina que é criado por uma cegonha, que saiu por agora.
Você vê, já é um desenho, não é uma foto, mas mesmo se você vê, assim, é muito difícil de ver, né? Ele é todo formado por curvas, curva. E ele vira uma coisa meio atraente, assim. É fofinho, né? Você quer abraçar e tal. A perninha dele, ó. Só isso com um pezinho lá. É tipo uma baguetezinha, um pãozinho. Né? E vamos ao quadrado. Uma baleia. Aqui é um pouco mais difícil de ver, porque não é um quadrado mesmo. Mas ainda assim você consegue ver assim, que a baleia ele tem algumas coisas mais quadradas. Tipo, a face dela é bem obviamente quase um quadrado. As proporções são meio quadradas dela. Aqui, como no tubarão, ela tem uma barbatana, que é uma coisa meio triangular como no tubarão. Mas se você lembrar mesmo do desenho do tubarão, essa barbatana dele é uma coisa quase assim, né? O triangulamento dela é muito acentuado, tem uma ponta mesmo. Ao mesmo tempo que na baleia a baleia tem isso aqui, mas você vê que é uma coisa muito suave. Essa quina aqui dela tal. Essa quina aqui é uma coisa bem. Ela é muito mais suave porque ela não é um monstro, não é um animal ameaçador. Se ele é quase tudo com ele, tem uma proporção bem quadrada e como eu falei, o quadrado, ele é como na natureza, ele é uma coisa meio que você associar a uma coisa estática, parada. A baleia nada, etc, ela se movimenta, mas por ela ser quadradona, você não pensa na baleia nadando super rápido, a 1000 por hora dentro d'água, que nem um tubarão. Você pensa naquele movimento lento, gracioso, ele andando bem devagarzinho dentro da água, etc, né? É uma coisa estática. Como eu tinha mostrado, outro é um caminhão, que também, como o Fusca, o caminhão também é desenhado pelo homem, mas é um objeto de carga, então ele não tem um dinamismo do triângulo do objeto que vai ser rápido, e você associa aquele negócio de ser um bicho pesado, lento, etc. Né? Ele é todo constituído por quadrados. Né? Até isso aqui ele tem um certo arredondado aqui, mas ele é basicamente um quadradão. Né? Quadradão. Então é aquele objeto que você vê, é um carro que está andando na rua, mas ele é lento, estável, gigante. E do quadrado a gente normalmente associa esse tipo de coisa. Né? Além do quadrado, um tanque de guerra, por exemplo. Ele aqui é mais difícil de ver, né? Principalmente que esse é um tanque moderno americano, então ele tem algumas coisas meio triangulares para ser meio ameaçador, etc. Mas mesmo sendo assim, ele não é como um carro esporte. Você vê que, embora ele tenha algumas quinas, né? Tem essa quina aqui e tal, isso aqui tem outra quina aqui. Ele, como um todo, tem outra quina aqui, mas assim, como um todo, você pegar o shape geral dele, ele é meio que quadrado também, né? Você vê que ele isso aqui é quase um cubão aqui, né? Ele tem essa proporção bem quadrada para cá. Isso aqui também vai ser outro quadrado. Aqui é redondo. Mas ele é todo meio quadradão. Então você não imagina isso aqui andando a 200 por hora. Não, o tanque ele vai ser um objeto que numa batalha ele vai se andar mais devagar ali, parar de longe, atirar de longe, tá? Ele não vai estar o tempo todo torando o aço ali. Então a gente sempre tem essas, para você fazer o design de alguma coisa, essas formas mais quadradas são mais usadas assim. E aqui alguns personagens de novo. Os personagens aqui, isso aqui é de como treinar o seu dragão. Você vê, esse aqui é o estoico, né, o pai do menino, para quem assistiu o desenho. Aí você vê que a proporção dele é toda meio quadrada. Né? Você vê, ele tem esse quadradão, o corpo dele é quadrado. Claro que isso não existe um absolutismo. Não, o personagem quadrado é tudo quadrado. Claro, o braço dele é redondo e tal, mas a proporção base dele é quadrada. Né? Isso aqui é meio triangular. Mas o base dele é quadrado e isso combina com o próprio personagem. Para quem assistiu o desenho, se você lembra bem, o personagem dele é aquele cara que é bem cabeça dura,
que não aceita mudar, né? Que não consegue entender que os dragões podem ser bonzinhos, etc. Então ele tem... A personalidade é refletida no próprio traço. Então ele é aquele cara gigantão, quadradão, que não muda. Né? Até o braço dele é arredondado, mas você vê que é um arredondado com uma proporção meio grandona, quadrado. Que de Up é mais ou menos a mesma coisa. O personagem refletido, a personalidade dele é refletida no desenho. Ele também é aquele cara que é um cara velho, ele é todo quadrado. Né? O rosto é quadrado, a proporção do corpo é quadrada, as perninhas são quadradas. Né? Até os dedos você vê o cara desenhou meio quadrado. Né? Por quê? Porque também é um personagem que é aquele cara velho que não quer sair de casa, que não aceita mudança, depois que a esposa morreu ele só quer ficar ali trancado e não quer ver nada novo, então ele é um cara quadrado, fechado. E isso é refletido. Em Up, se você vê, todos os personagens refletem eles, é muito, eu não trouxe um exemplo, mas os personagens são muito refletidos assim. Ele é completamente um quadrado, o menino que é o escoteiro, ele é todo redondinho aqui do lado dele, né? Em oposto. O cachorro também que aparece, né, que é o Goldenzão lá, também é todo redondo. O passarinho ele é um triângulo ao contrário. Então é o que eu estou falando aqui. Quando você for desenhar, é claro que você não vai ficar o tempo todo pensando, não, então eu tenho que desenhar quadrado, tenho que desenhar redondo. Não, isso meio que vem naturalmente. Mas é importante saber, ter noção dessas coisas. Porque no final, quando você vai criar um personagem, você vai fazer várias opções de um mesmo personagem e no final, isso meio que naturalmente você tem que ir pensando ao olhar todas as opções que você fez, você tem que pensar qual que combina mais com o personagem. Não só com o visual tem que estar legal, tem que estar estiloso e maneiro, mas tem que combinar com o que seu personagem é na história. Né? Então vamos para algumas coisas. Aqui, isso aqui já é um estilo de desenho que foi muito comum na década de 50, 60, né, que hoje em dia é conhecido como cartoon moderno, com escolas principalmente como a UPA, mas isso a gente viu também na Hanna-Barbera, até algumas poucas coisas da Disney, que era um desenho muito mais gráfico, ele não era muito tridimensionalizado e com formas muito simples. Eu trouxe para vocês verem como com formatos muito, muito, muito básicos você consegue chegar em personagens legais. Né? Tipo, olha o formato desse cara. Assim, vou parar de falar em quadrado, etc, porque não precisa ficar também tão fechado nisso. Mas você vê que com a forma básica desse personagem é muito simples. Aqui dá pra ver a silhueta toda que ele criou. Né? Com a forma mais simples possível, ele depois só encaixou um rosto, etc ali e tal, ele criou um personagem super legal. Mesma coisa pra esse cara aqui, vê? O rosto dele é basicamente um tronco de pirâmide. Mesma coisa pro corpo. Então, com formas muito simples, você consegue chegar no personagem. E eu estou mostrando isso para vocês verem que é legal você começar a tentar construir seus personagens a partir de silhuetas muito básicas. Não fica preso, não precisa ficar preso no... Eu não quero que vocês... Para esse tipo de exercício, eu não estou falando que a anatomia não é legal de aprender. Sim, é importante sim. Mas para esse tipo de exercício, para esse tipo de desenho, é muito importante que você consiga não sempre partir do desenho pensando na anatomia. Aquele negócio de tipo, não, um corpo, o tronco tem que ter uma cabeça pra cá, uma pra cá, e tem o peitoral aqui de tal jeito, né? E o tronco é assim, a perna pra cá, babá. Não, você pode partir, esquece isso, principalmente com um desenho mais cartoonizado, você pode partir de formas muito simples, de uma silhueta simplérrima, né? E criar um personagem. Se você pensar até tipo, vamos pegar de novo, Bob Esponja. Bob Esponja é o mais básico que pode existir, ele é literalmente um quadrado, né? Com perninhas. O cara botou um nariz, 2 olhão e botou a calça dele que tava pra baixo. Então, ele é um personagem pronto e é muito legal. Esse aqui, exemplo, não é dos anos 50 também, ele é atual, mas você vê que é da mesma escola, né? Então, já é um estilo que seguiu esse padrão aqui. Né? Que basicamente ele fez, o bicho sei lá, um pirulito quase. E depois ele adicionou o pelinho aqui, etc. Aí ele pegou um picolé, pirulito não. Um picolé e botou um olho, podia ter sido 2 olhinhos, né? Com a mãozinha aqui e tal, papapá e pronto. E é um personagem super atraente. Vocês não precisam sempre ficar num tão básico.
né? Mas sempre pense seu desenho primeiro a partir de formas básicas. Isso aqui, esse estilo de desenho que eu estava mostrando, de cartoon moderno, ele foi muito popular na década de 50 e 60, né? Mas e depois meio que saiu de gosto e o desenho voltou, o desenho animado tal, voltou a ter proporções mais realistas que meio que não combinavam até muito com a produção rápida de desenho animado para TV. Mas esse estilo meio que voltou no final, começou a voltar no final dos anos 90, principalmente por causa disso aqui, né, que é o Laboratório de Dexter do Genndy Tartakovsky, e Minas Popedrosas do Craig McCracken, outros caras. O McCracken e o Tartakovsky, eles dois tiveram aula. Um dos caras que foi professor deles na Cal Arts era um cara da UPA, que era um que desenhava esse cartoon moderno e tal. E eles incorporaram isso no trabalho dele. Então, se você vê esse traço dele aqui, é a mesma escola de ser um traço umas formas muito simples. O Dexter é um tronco de pirâmide com outro tronco de pirâmide aqui, né? E pronto, aqui é um triângulo. Então, com formas muito simples, eles chegaram a um personagem que isso aqui não só é um design atraente, como ele é um design fácil de ser reproduzido para quem vai fazer animação. Isso fez muito sucesso naquela época, a gente final dos anos 90, e se você pegar desenhos mais contemporâneos como Hora de Aventura ou Steven Universo, essa escola meio que para os desenhos de TV, Disney XD, Nickelodeon, Cartoon Network, todos meio que estão numa escola parecida agora, de usar formas muito básicas para os personagens. Se pegar o Rei Gelado aqui, ele é um saleiro, né? Se pegar ele é um tronquinho de pirâmide e você bota as formas. Ele tem formas muito simples. O fim ele é basicamente um travesseiro, né? Se você pegar o formato que ele é um travesseirinho assim. Se eu botar aqui até os... Ele é um travesseiro e ele dividiu aqui, botou o rosto dele aqui e tal. Né? Então ele é uma forma muito simples. Mesma coisa pra ela, o cabelo dela, como todo mundo deve ter reparado, é um quadradão. E o resto tudo é formado de forma muito simples. Aqui é um círculo, um tronco de círculo. Né? E a partir dessas formas simples você consegue construir personagens muito interessantes. Se libertar e fazer formas mais dinâmicas. Isso. A gente consegue ver até... Isso aqui é o Hirschfeld. Para quem não conhece, ele é talvez considerado o maior caricaturista de todos os tempos. Americano, fazia muito cartoon para teatro. E você vê que até para as caricaturas dele, ele parte de formas muito simples. Ele parte primeiro de uma silhueta do rosto da pessoa. Né? Você vê que a primeira coisa que o desenho dele é uma forma muito simples. Ele não fez como você aprende na sua aula de anatomia, de que o rosto tem que ser um círculo, que você divide e tal. E que essa distância aqui, você divide aqui, é um olho, aí tem a distância de um olho para o outro, aí você bota aqui pro nariz, depois para a boca, aí tem que ter tá. Aí todo mundo tem o mesmo formato de rosto. Não, ele viu mais ou menos qual era o formato do rosto do cara, exagerou e fez um formato muito simples. E aqui você pode distribuir, eu vou fazer de outro jeito, mas pra vocês entenderem. E aqui eu posso distribuir o olho do cara de milhões de maneiras e tal. Você vê isso para todos os desenhos dele. Isso aqui é o olho magro. Vê a diferença do shape que ele usou no gordo. Né? Que tem um círculozão aqui, outro círculo menor aqui. E botou o rosto todo aqui embaixo. E o shape desse cara, que é um negócio muito mais redondado, que é quase um círculo perfeito. Né? E a partir disso, até para a mão, se você reparar para tudo, né, que ele está usando, ele usa formas muito simples. Para fazer uma mão, que é uma coisa que todo mundo tem dificuldade para desenhar, que é mão não é tão difícil assim se você reduzir as formas básicas. A palma da mão ela é basicamente um quadradinho ou um círculo que você vê, você sempre desenha, é meio que uma coisa assim. E a partir daqui você adiciona os dedos, né, de alguém. Então, se você pensar tudo a partir de formas simples, você consegue chegar muito mais fácil. Então você vê que as formas que ele usa aqui para tudo são muito simples. Para esse passarinho também, ou para essa mão. A mão sempre você consegue
resumir meio que nesse quadrado aqui da palma da mão e depois adiciona os dedos. Então com esse shape simples você chega com muita coisa. Aqui um exemplo que eu já de desconstrução que eu mesmo fiz antes de começar aqui. Isso aqui é uma foto que o cara fez de pirata. Eu fiz um primeiro rascunho aqui de 30 segundos só pra vocês verem assim, beleza, eu fiz o primeiro estudo mais para pegar qual o formato geral dele e estudar a posição lá, né? Então eu comecei com o desenho do tronco, né? Fazendo o tronco, você sempre, o básico de você resumir também é o que eu falei, pensa nele como os caricaturistas da Disney falavam, pensa nele como um saco de arroz semi-cheio, ou um travesseiro, né? Que o negócio, se você um travesseiro, que isso aqui você consegue dobrar para frente, para trás, né? Para dependendo da posição do cara. Nesse caso aqui, se fosse um travesseiro, ele está meio arqueado para frente, né? Com essa barriga dele tá assim. Então eu usei isso, estudei só a posição, etc. A partir daqui eu fiz, não, beleza, agora vamos começar a fazer cartoonizar isso aqui. Então usei formas mais simples ainda, exagerei, fiz, o cara é meio gordo, tá, então vou deixar ele mais gordo, né? Então exagerei essa forma aqui do tronco dele aqui, é quase uma bola, né? Mesma coisa pro rosto, etc. E foi assim. Gostei, tava ok, tava razoável. Mas você não precisa ficar sempre satisfeito com isso. Você, pô, isso aqui dá pra deixar mais legal, né? Dá pra exagerar mais essa forma. Aí eu fui para um negócio ainda mais. Peguei essa forma que eu tinha feito básica aqui, ó, de um círculo. Fez, não, eu vou deixar mais acentuado ainda. Porque uma coisa para desenho cartão é o seguinte, você sempre pode exagerar mais. Tanto em formas quanto nesse shape geral. Se fazer, o cara é barrigudo, eu vou deixar ele barrigudo. Não, você pode deixar ele mais barrigudo. E quanto mais exagero você usa, em geral o design fica melhor. E isso tanto vale para o design mesmo, assim, para essas formas, quanto vale para pose. Se você vai fazer um cara dando um murro com o braço esticado, outro dobrado para trás, quanto mais você esticar o braço e mais dobrar o outro para trás, deixar uma mão mais distante da outra, mais dinâmica a pose vai ficar. Nunca existe. O que trava a gente normalmente é o nosso conhecimento de anatomia, de querer desenhar uma coisa clássica ou começar a desenhar os detalhes antes da hora. Porque para desenhar uma coisa dessa, tipo esse cara aqui, eu não comecei desenhando esses detalhes do rosto, como é a sobrancelha, etc, etc. A primeira coisa que eu faço é desenhar só essa forma aqui. E a do rosto também. Eu faço um círculo aqui e um círculo aqui. Depois eu divido isso e começo a botar olho, etc, etc. Né? Para um braço a mesma coisa. Eu faço uma forma geral do braço, do antebraço. Depois a forma geral do outro pedaço aqui, da mão. E depois sim eu vou adicionando os detalhes, tipo os dedos, a anatomia, etc. E por último eu adiciono roupa e cabelo, etc. Porque se você começa desenhando esses detalhes, seu desenho vai ficando duro e você não consegue fazer esse exagero para a posição ficar mais dinâmica. E não ficando dinâmico, vai ficar aquele desenho duro, etc. Né? Então sempre tentem, não importa seu estilo, mesmo que assim, não, eu não quero desenhar estilo cartoon que nem você desenha. Eu gosto de um desenho clássico, eu gosto de desenho com anatomia correta. Tudo bem. Mas mesmo que você desenhe assim, se você começar a desenhar uma coisa na proporção clássica, tipo esse cara se fosse uma proporção mais clássica, se você começar só com formas muito simples, né? Tipo, bem simples mesmo, tipo isso aqui. Né? Tá todo errado, tá super simples, tá parecendo um rabisco. Tá. Sim, tá. Mas eu posso pegar isso aqui depois, diminuir a opacidade aqui e tal, e desenhando por cima disso. A partir daqui eu posso começar a adicionar os detalhes tipo, da musculatura, por exemplo. Né? E fazer um braço mais realista, digamos assim. Mas eu vou fazer isso a partir de um desenho que eu fiz, de uma estrutura que eu fiz primeiro, bem mais simples, mais cartoonizada. Cartoonizada não, né? Mais assim, impressionista até. E quanto mais eu for detalhando aqui, mais realista isso aqui vai ficando. Mas como eu fiz isso em cima de um esqueleto inicial muito mais simples, que dentro desse esqueleto, esse esqueleto não me deixou preso, então eu consegui fazer uma pose muito mais dinâmica.
e depois eu vou adicionando esses detalhes, então mesmo o final super realista que eu vou ter vai ser um realismo meio vivo, né? O personagem vai parecer que está fazendo uma coisa de verdade, né? Então o seu realismo não vai prender. O problema é que a gente está, principalmente quem está iniciando, costuma começar a desenhar por detalhe, começa a desenhar pelo olho do cara, vai, começa, aí fica 2 horas desenhando o olho do bicho, faz porra, né? Isso aqui... Tá, fica 3 horas renderizando isso, aí, pô, fez um olho que tu acha super do caralho, e depois não consegue fazer o outro olho de uma maneira que combine e o rosto pareça uma coisa só, etc. E fica um desenho todo meio torto ou duro, como desde o começo eu estou falando, você só consegue desenhar um cara meio de frente ou só de lado, etc. Né? Então não vamos ficar presos a isso. Tente sempre desenhar a partir de um desenho mais simples possível. Né? Isso aqui é para quando eu estava dando aula mesmo, né? Eu botei essa foto para meus alunos desenharem. Não vai dar para vocês fazerem aqui agora, mas se você quiser, pausa o vídeo, desenha aqui do lado, mas a ideia é o que eu fiz com o outro lá. Né? Começa com um shape básico, entende só o que ele está fazendo. Esse pé está mais para frente, essa perna está mais para trás. Né? Começa com um desenho bem simples. Né? A partir daqui você vai fazendo outros, exagerando, deixando do jeito que você quer. Que é a mesma coisa, uma mulher. Mesma coisa, você começa sempre com as formas mais básicas. Você começa com esse jeito bem simples. Né? Isso aqui. Tal. A partir desse básicozão você consegue vir fazendo depois uma mulher bem maneira assim, tal. Então é isso, galera. Isso foi só uma introdução bem básica mesmo do que é character design. Passei um conceito bem simples de uma maneira bem rápida, meio tosca, mas espero que tenha ajudado para quem está começando. E quem quiser saber mais, ver mais coisa minha, eu tenho meu site, como eu já disse, marcelcorporate.com, que eu publico meus quadrinhos lá. Eu estou dando aula, para quem for de Brasília, eu dou aula na Animatic, na L2 Sul. Eu dou aula de character design e de quadrinho lá para quem estiver interessado. E eu tenho planos para no futuro fazer aulas online. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Esperem que eu planejo fazer mais vídeos do gênero e também analisando quadrinhos, etc.